A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui de volta, você está no canal EBD e você. E nós estamos aqui para comentar a lição de número 12, dando continuidade à temática que nós estamos estudando durante o trimestre. Eu, professor Janilson, estou aqui ao lado do professor Heraldo para nós comentarmos essa lição e assim podermos compreender o assunto de hoje, que tem por título a conduta do crente em relação à família. Esse tema ele está dentro da temática maior que nós estamos estudando, como nós temos dito durante a exposição das nossas aulas aqui. A temática maior do trimestre é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A carta estudada é a carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós estamos com essa temática, a conduta do crente em relação à família, que tem por texto áureo: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5 e versículo 31. A nossa verdade prática, ela nos diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então essa é a nossa verdade prática exposta na nossa lição. O nosso assunto ele está baseado na leitura bíblica em classe que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e o versículo 21 ao versículo 33, depois o capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. A nossa lição, queridos, ela tem 3 pontos, ou 3 tópicos, como assim você preferir entender. O primeiro tópico é a conduta do crente como marido, a conduta da crente como esposa e a conduta do crente como filho. Hoje, esses 3 tópicos serão abordados durante este comentário. Portanto, convido a nos acompanhar na lição. A conduta do crente em relação à família. Hoje nós vamos estudar esse assunto, professor Heraldo, tentando entender aqui os princípios de Deus para a família, né? Os princípios basilares da palavra de Deus, naquilo que Paulo expõe para o relacionamento familiar, e principalmente partindo do ponto de que essa família ela é uma família cristã, temente a Deus, porque o nosso título já diz tudo, né? A conduta do crente em relação à família, uma ideia de preferência do crente para poder ser esposa, para poder ser marido e filhos, e assim sucessivamente. Exatamente, né? O pressuposto, né? Em ser crente, né? Em primeiro lugar, porque diante de Deus, na verdade, esse é o digamos assim, a fundamentação primária, né? Da vida de quem serve a Deus é o fato de ser crente, né? E nós estudamos na lição anterior, exatamente tratando do crente quando ele é cheio do Espírito Santo, quando ele é conduzido, guiado, governado pelo Espírito Santo. Lá na lição passada nós vimos que todos aqueles problemas de falta de humildade, falta de mansidão e falta de longanimidade são banidos, né, em função do benefício maior que era a unidade da igreja, né? E aqui nós vamos ver que a família precisa também ser produto, né, do trabalhar, digamos assim, professor Janilson, do Espírito Santo, porque aqui vai tratar a respeito da conduta, né, da atitude do crente dentro, claro, de um contexto, digamos, menor em referência à igreja, mas não deixa de ser, como a Bíblia, de certa forma, por inferência, vai dizer que a família não deixa de ser uma espécie de mini-igreja, né? Então, isso é uma espécie também de um, digamos, podemos até dizer, de um chamado test drive, né? Porque essa conduta, ela é a demonstração prática, visível, entre aspas, palpável, né? De que alguém realmente foi transformado, né? Pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. E a gente vai ver esses pontos dentro da lição número 12 de forma muito clara, né? Tópico 1 da lição: a conduta do crente como marido. Professor Heraldo, a gente retoma o que a gente disse na nossa introdução, esse pressuposto do ser crente, né? Ser crente para poder ser um bom marido, uma boa esposa e bom filho, conforme a palavra de Deus. E o que a gente precisa entender, e parece ser esse o trabalho aqui do nosso comentarista, é mostrar
que quem quer que eu seja um bom esposo, quem quer que a esposa seja uma boa esposa, quem quer que o filho seja um bom filho, é o Senhor. Por isso que Paulo instrui a partir, né, dessa orientação da submissão ao Senhor, ou seja, ser bom esposo, ser bom marido, boa esposa, bom filho, pressupõe essa submissão a Deus. Eu sou porque Deus quer que eu seja, e assim eu demonstro a minha submissão a Ele, cumprindo o meu papel dentro da família. Não é isso, professor Heraldo? Perfeitamente, o raciocínio correto que o professor Janilson fez agora, sem dúvida, é desejo de Deus. Paulo tinha isso de forma muito clara, né, na sua mente, e dentro da teologia paulina, e especificamente dentro dessa carta, e mais dentro desse recorte aí, desses últimos capítulos, né, da carta aos Efésios, ele vai tratar dessa questão da família. Claro que Paulo, de certa forma, vai nos mostrar que a família, professor Nilson, ela é uma espécie de amostragem, né, do que é a igreja, né? Perfeito. Porque, queira ou não, nós acabamos sendo como chefe de família, né? Perfeito. Como pai de família, de certa forma, sacerdote do nosso próprio lar, né? E essa ideia está muito clara aí. A lição ela é uma lição formidável, de cunho prático, né? Nós estamos tratando aqui de teologia prática, de vida, né? E Paulo tinha muito essa preocupação desse alinhamento, professor Janilson, entre doutrina cristã e vida prática. Vida né? prática. Então, o alinhamento entre teologia e entre vida, porque muitas vezes nós conhecemos até demais, né? Sobre fatos bíblicos, né? Memorizamos fatos bíblicos, versículos bíblicos, passagens, personagens, situações. E até com uma facilidade tal. Uma facilidade tremenda, né? Mas a diferença está exatamente nisso, né? Porque quando nós estamos em Cristo, Paulo, de certa forma, vai dizer que em Cristo nós somos perfeitos, né? A nossa posição em Cristo ela é perfeita. Mas, infelizmente, as nossas ações, as nossas atitudes, elas nem sempre estão de acordo e alinhadas, né, com essa perfeição que é a nossa posição em Cristo. Eu acho interessante que o pastor Douglas Batista vai abrir aqui a lição dentro da parte da verdade prática, fazendo uma nota que é digna de nós também fazermos nota, digamos assim, em cima, porque a verdade prática, o pastor Douglas Batista ressalta assim, ele diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, então ele vai entrar dentro dessas características imprescindíveis, porque queira ou não a família, o casamento, tudo que vamos tratar nessa lição, elas são, na verdade, consideradas assim as grandes bandeiras, né, do cristianismo. Com certeza. São as grandes defesas que nós temos que fazer, os chamados megatemas, né? E a família não é diferente. Então ele vai ressaltar aqui que a Bíblia vai falar disso, né? A necessidade de o casamento ser monogâmico, ou seja, a mulher casa apenas com o homem casa apenas com uma mulher, o homem casa apenas com uma mulher. Isso é característica fundamental dentro do modelo bíblico de casamento, né? A segunda característica também ressaltada que comumente se estuda e se fala na igreja é a questão de que o casamento ele precisa ser heterossexual, né? É o casamento de um homem com uma mulher, de uma mulher com homem, né? Não casamento de mulher com mulher e homem com homem, né? Lembrar que anônimos por aí dizem, né? E com razão absoluta, né? Lembrar que quando Deus criou lá no Éden, ele criou Adão e Eva, ele não criou Adão e Ivo, né? Então essa exigência de um casamento nessas moldagens, ele precisa ser respeitado porque é uma ordenança, né, muito clara de Deus. A terceira característica é que o casamento ele se torne indissolúvel. Claro que eu coloco aqui um asterisco, né, que a gente não vai entrar aqui no assunto principal da lição, né, não é no mérito da questão, porque não é assunto central aqui. Mas que o casamento ele seja indissolúvel. Eu preciso ter esse entendimento, pelo menos. Entendimento, né? Que em regra geral o casamento precisa ser indissolúvel. Claro que existem exceções, num outro momento, se for oportuno, estaremos tratando disso. Mas lembrar que é como se o pastor Douglas Batista estivesse dizendo, professor Janilson, que a instituição, que é a família, né, ela é para a glória do nome dele, né? Então, se o casamento ele não é monogâmico, se ele não é heterossexual, se ele não é indissolúvel,
né? Se eu não entrei para a vida toda, né? Então esse casamento Não pode não é mais. para a glória do nome de Deus. Essa preocupação que a igreja tem que ter. Perfeito. Tem uma citação aqui, professor, que eu gostaria de compartilhar, Sim. do William Hendrickson, né? Sim. Ele diz assim: conforme a atmosfera moral e religiosa na família, veja que ele está tratando de uma ambiência no lar. No lar. Né? Ele continua: assim será na igreja, na nação e na sociedade em geral. Interessante que quando ele diz assim será, ele está falando que, queira ou não, o que acontece do ponto de vista ético, moral e espiritual, religioso, na ambiência do lar, da casa, do matrimônio, do casamento, ele acaba por respingar, professor Janilson, evidentemente na nação e a sociedade também. É como se fosse uma espécie de efeito dominó. Ora, se a família vai bem, a nação vai bem, consequentemente a sociedade também vai bem. Se a família é sadia, a nação vai ser sadia, consequentemente a sociedade será sadia. E até a igreja também sadia, né? Corretamente. Do contrário também. Se a família vai O contrário também é verdade. Naturalmente é uma questão de efeito dominó, a nação também será afetada e a igreja, claro, né? E a sociedade também, né? E eu finalizo essa parte aqui, professor Janilson, para a gente já entrar no tópico 1 de uma vez, né? Sim. Ainda que a gente já esteja, claro, na verdade falando dele, o Kurt Brunner, ele faz uma citação também bastante oportuna, né? Ele diz assim: o lar é o contexto primário de nossa formação espiritual. E aí ele fecha dizendo: para melhor ou para pior. Para melhor ou para pior, né? Então, o que vai determinar se esse contexto primário, que é a família, que é a casa, que é o lar, que é o casamento, que é o matrimônio, seja de fato uma formação para melhor ou para pior, somos nós, com as nossas atitudes, com a nossa conduta. É o que a lição está tratando nessa lição. A lição está tratando aqui, no caso, dentro do contexto geral do que ela está apresentando, né? E aí, esse tópico 1, o professor Janilson já fez a menção dele, né? Falando sobre a conduta do crente masculino aqui, né? Sim. Do crente como marido, né? A gente não pode esquecer, professor Janilson, que Paulo ele era um mestre. Sim. Claro que não no mesmo nível, na mesma envergadura, mas à sombra de Cristo ele também era um grande mestre, né? Com certeza. Então ele tinha um poder de efeito didático, pedagógico muito interessante naquilo que ele ensinava, né? Perfeito. Ele era muito claro nisso, né? Paulo tinha essa habilidade assim, Perspicácia. Né? como poucos, né? Poucos a gente vai encontrar na Bíblia com essa perspicácia que o professor Janilson está acabando de ressaltar, né? E então ele pega aqui e faz uma analogia, tanto no caso do esposo quanto da esposa, né? Interessante, porque ele vai fazer uma analogia aqui muito rica, né? Por que ela se torna rica? Porque ele vai comparar, nessa analogia, ele vai fazer um comparativo do homem casado, tá? Sim, Veja bem, perfeito. do homem casado com Cristo, né? É uma analogia interessantíssima, do homem casado com Cristo. Agora, se nós pudéssemos transformar isso em tipologia, nós diríamos assim, professor Janilson, que neste caso, o nosso foco, o nosso olhar mais atento, digamos assim, ele deve ficar em cima do antítipo e não necessariamente do tipo. Sim. Porque nesse caso, o tipo é o marido, né? É o homem casado. O antítipo é Cristo. E o antítipo, você sabe muito bem que o antítipo ele é não só maior, como ele é mais perfeito. Sim. Ele é a referência completa. Ele é a conclusão, o cumprimento, né? Exatamente isso, né? Então, o que acontece? Por que a gente está falando isso, professor Janilson? Porque, infelizmente, as pessoas tendem a tomar como referência os maus exemplos para falarem quando falam de marido, falam de pai, né? De casamento. De casamento, eles pegam os maus exemplos para usar, né, como ilustração, digamos assim, né, para estar tratando desse assunto. O subtópico 1 vai falar sobre o papel do marido como líder, né? É interessante como o pastor Douglas Batista foi inteligente, né, professor Janilson, em tratar aqui do marido como líder, né?
é interessante porque ele não vai falar aqui do marido como sendo um ditador. Sim, né? sim. Ele não vai tratar aqui o marido como uma espécie de opressor da família, né? Ele trata aqui como líder. Esse é o assunto que interessa, né? O esposo como líder da família. Então, é importante ressaltar por quê? Porque claramente a lição vai falar disso, né? A Bíblia, né? Que o nosso Deus ele não é um Deus anárquico, né? Ele é um Deus de ordem. Então, note que quando a gente fala de ordem aqui, não é no sentido impositivo, é no sentido de organização, de estrutura. O nosso Deus ele é organizado, né? A gente tem repetidas vezes falado, professor Janilson, em outras lições, que leis não geram princípios, né? Contrário, são os princípios que geram leis, né? Então existe um princípio bíblico inegociável, imutável, porque se trata da palavra de Deus, não pode ser mudado, nem acrescentado, né? Nem retirado nada. Quando a gente olha Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo de número 3. Existe ali, no versículo de número 3, o que nós podemos chamar de ordem de autoridade. Inclusive, perfeito. O pastor Douglas Batista, ele usa esse termo para reforçar o que nós estamos falando exatamente aqui. Alguns autores chamam até de ordem natural da criação. Ordem natural da criação. Pode ser colocada exatamente essa expressão, porque o versículo 3 vai dizer assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Existe aqui uma ordem, né? Uma ordem natural, né? Então essa ordem ela não pode ser mexida, né? As peças não podem ser trocadas de lugar. Paulo lançou mão disso, não foi à toa, né? Que é justamente porque é um princípio estabelecido por Deus, né? É um princípio estabelecido por Deus, e aí é que nós precisamos ter em mente, e é importante ressaltar isso, que o fato de Deus ter estabelecido isso aqui, a meu ver, eu não vejo isso, professor Janilson, Deus denegrindo a imagem, a divindade humana aqui, e nem está instigando, pelo fato dele ter estabelecido esta ordem, Deus não está instigando ninguém a se sobrepor sobre o outro como se fosse o senhor do outro. Exatamente, né? A ferir, digamos, a dignidade humana, porque as pessoas às vezes falam a respeito disso. Mas por quê? Porque pegam os maus modelos, os maus exemplos e não querem assumir, né, de que a Bíblia ela tem razão quando ela trata a respeito dessas questões, né? Porque, veja, professor Nilson, se alguém, né, digamos assim, exerce de forma ruim, né? Autoritária, ditatorial, né? Opressora, né? O seu papel de marido, de esposo, sufocando a família, esse exemplo, esse mau exemplo, ele não pode anular os bons e verdadeiros exemplos. A gente pode dizer que quando Paulo escreveu isso, ele não estava pensando nesse mau exemplo. Não, ele não estava pensando nos maus exemplos, estava pensando nos bons exemplos, né? Se alguém exerce porcamente o seu papel de marido, o problema é dele, mas a Bíblia não trata desses maus exemplos como referência. A Bíblia vai buscar os verdadeiros e bons exemplos, e eu diria mais, os verdadeiros e bons exemplos que não só dignificam o ser humano, mas sobretudo, professor Janilson, que esses verdadeiros e bons exemplos de marido e de esposo, eles glorifiquem ou glorificam a Deus. Essa aqui é a grande questão que está sendo colocada aqui, né? Perfeito, professor Heraldo. Esse líder que eu acho que o nosso comentário foi extremamente feliz, professor, como o senhor acabou de dizer, que quando a gente observa as características que são expostas para esse esposo líder, a gente vai ver que ele é um esposo líder mordomo. Em que sentido? Porque esse esposo, sendo líder dessa família, mas ele precisa entender que ele também está debaixo de uma liderança que é Cristo. Por isso o texto diz que Cristo é o cabeça de todo homem. Então, se Cristo está acima de mim como esposo e eu sou o seu servo, então automaticamente eu não faço o que eu quero, mas aquilo que Cristo me recomenda a fazer, e a orientação vem de cima e não de propriamente não tem como origem o próprio esposo, mas simplesmente o senhor desse esposo, que é
Cristo. Outra coisa que a gente precisa dizer, professor, que talvez alguém até questione, diga assim, e como é que fica, por exemplo, aquela família, aquele esposo que não é crente? Bom, para esse que não obedece o evangelho, como o apóstolo Pedro diz, né, de maridos que não obedecem o evangelho, não é essa família, não é essa pessoa, esse modelo que é referência, e Paulo não escreveu necessariamente para ele, escreveu para nós que somos servos de Deus, para quem quer seguir a palavra de Deus. Entretanto, se ele quiser seguir, bem será para ele e para a sua família. Mas a responsabilidade maior está sobre nós, famílias cristãs. É isso que a gente não pode perder de foco. Por isso que Paulo tomou como referência e padrão o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, dá para entender claramente que ele está falando para pessoas cristãs. Se uma pessoa que não é cristã quer seguir esse princípio, amém, porque com certeza será bênção na vida dela. Será bênção, né? E o subtópico 2 vai falar que o amor, ele tem que entrar aqui dentro de tudo isso como elemento primordial, né? Como se fosse tempero da comida, né? Perfeito. O pastor Douglas Batista é extremamente cirúrgico, né? Quando ele fala aqui da seguinte forma, ele diz assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Aí ele vai lembrar de João 15, versículo 12 e 13, né? Que João diz assim, o próprio Jesus, na verdade, quem diz, João é quem registra, né? Diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Interessante que, claro que dentro de um contexto de lar, de matrimônio, de casamento, de família, da relação entre esposa e esposa, professor Nilson, é óbvio que o amor, chamado amor eros, tem que estar evidentemente em atividade. Mas Cristo aqui não está tratando do amor eros, ele está tratando do chamado amor ágape. Então veja que o casal, o esposo ou esposa, o marido ou a mulher, crente ou não, salvo ou não, naturalmente o amor eros subentende-se que está presente também. Mas aquilo que o professor Dionísio falou, o contexto aqui é de um lar cristão. Então Cristo está tratando aqui de um amor, nesses versículos 12 e 13 de João 15, de um amor chamado ágape. Ele está dizendo assim, o crente, o marido, o esposo, o crente, o sexo masculino, o crente, né? O casado, o crente casado, ele não pode apenas querer cuidar, tratar a sua esposa com base simples e tão somente no chamado amor eros. Sim. O amor ágape tem que estar envolvido. E na verdade ele é o primeiro, né? Exatamente. Né, dando todo o fechamento, digamos, desse pacote, porque é com base no amor ágape que eu vou cuidar de forma plena, ou tentar cuidar de forma plena da minha esposa, né, da minha companheira, né? Então essa é a grande questão. O subtópico 3 fala sobre o cuidado do marido à esposa, que tem a ver aí o alinhamento com isso aqui, para a gente estar fechando esse tópico 1. Professor Janilson. Sim. E lembrar que quando a gente toma aqui o texto, que nós estamos aqui tendo aqui o texto de Efésios 5, 21 a 23, perdão, a 33, e para tratar lá do crente como filho, né? Nós temos o capítulo 6, 1 a 4, né? Mas veja só, quando a gente toma aqui o capítulo 5, versículo 21 a 33, nós vamos encontrar aqui, professor Janilson, 3 questões importantes, né? Do papel do esposo em relação à esposa, né? A primeira coisa que nós vamos ver aqui, professor Janilson, é o papel do marido em relação ao cuidado da sua esposa, ele exercendo o papel de sacerdote, né? Ou seja, cuidando da vida espiritual da esposa, claro, do lar, mas nesse caso aqui cuidando da vida espiritual da esposa, né? A gente vai ver isso, a gente não vai estar lendo, mas versículo 25 a 27 você vai encontrar exatamente referência àquilo que nós estamos falando, né? O esposo exercendo o papel de sacerdote da sua família, claro, mas nesse caso, como nós estamos falando da relação entre esposa e esposa, especificamente da esposa, o marido seja um influenciador, uma referência de vida espiritual para a esposa. Perfeito. O que infelizmente
algumas vezes isso não acontece. Às vezes é até o contrário. É o contrário, exatamente isso. Mesmo os dois sendo crentes, a mulher parece exercer esse papel, né? E é ruim quando as coisas, de certa forma, são trocadas. São trocadas. Claro que existe um benefício, num certo sentido, não teria, entre aspas, digamos, mal nenhum. Sim. Mas o papel está sendo invertido. Porque a responsabilidade de ser sacerdote do lar, tendo os dois ali, né? No caso não da ausência, de repente, de já ter falecido o esposo, alguma coisa nesse sentido, mas estando os dois vivos, né? É papel do esposo cuidar da vida espiritual da família e, claro, que da esposa também. O segundo papel que a gente observa aqui no versículo 28 e 29 é o esposo funcionando como uma espécie de protetor, de psicólogo natural, né? Cuidando da vida emocional da esposa, né? Então ele não cuida apenas da vida espiritual, ele vai cuidar também da vida emocional, né? Porque infelizmente a gente sabe que numa relação desonesta, né, e desajustada, a mulher ela é muito mais propensa a sofrer as consequências, né, o abalo, né, emocional, psicológico, né, quando as coisas não vão bem, né? A mulher ela é muito mais sensitiva, né? Ela tem mais essa influência, digamos, do que o homem, né? E o terceiro papel aqui, função dentro do papel do esposo, que a gente vê no versículo 30, é o marido funcionando como exercendo o papel de provedor. E aí entra a questão justamente do cuidado físico, material, né? A parte mais, digamos assim, econômica, financeira da família, né? Isso é muito importante. Não veja que as três coisas devem estar alinhadas. Ele como sacerdote, cuidando da vida espiritual; ele como protetor, uma espécie de psicólogo natural, cuidando da vida emocional, claro, da família, mas aqui é a esposa que está mais em evidência, né? E também como esse provedor do lar, provedor da esposa em todos os sentidos. E aí é que eu ressalto, professor, a gente está fechando aqui, é que infelizmente muitos maridos crentes, né, inclusive, fazem um papel de forma destoada e distorcida. Por quê? Porque eles acham que apenas o fato de ser provedor já é o suficiente, né? É isso, ele é o provedor, cuida bem dessa parte, às vezes tem uma casa boa, automóvel, come do bom, família do melhor, a família se veste bem, viaja, passeio, tem do bom e do melhor, como dizem, né? Mas há uma decadência, né? Ou um desequilíbrio dos outros dois fatores, né? E isso é um problema. As três coisas precisam estar devidamente alinhadas, né? Então, percebe-se, professor Heraldo, que a responsabilidade do marido aqui em liderar tem a ver realmente com esses três pontos que o senhor colocou: a questão da provisão propriamente dita, a questão emocional e a questão espiritual. Então, essas três coisas devem estar alinhadas para que ele possa cumprir bem o seu papel de líder da família. Não é isso? Exatamente isso. Tópico 2. A conduta da crente como esposa. Professor Heraldo, nós tratamos agora há pouco da conduta do crente. E agora tratando novamente da conduta da crente. Esse ponto a gente não deve perder de vista, dessa referência do ser crente, né? Então, o que a gente tem dito, e o que nós falamos no primeiro tópico, é que Paulo está escrevendo para crentes, né? E orientando crentes. Cada um dentro do seu papel, né? Uma coisa que a gente não pode perder de vista é que quem definiu o papel na família não foi a sociedade, foi Deus que definiu o papel do esposo, o papel da esposa e o papel dos filhos. Já estudamos o papel do esposo e agora nós vamos entrar na questão da esposa, que Paulo faz uma referência, uma analogia à igreja que é noiva de Cristo, né? E assim como a igreja deve se portar para com o seu noivo, assim a esposa deve se portar para com o seu marido. É verdade que hoje alguns movimentos e algumas ideologias que têm surgido, como a ideologia feminista, ela tem dificultado essa submissão da esposa, porque tem dado um significado para a submissão que ela não tem no contexto bíblico. O contexto de submissão no texto bíblico é completamente diferente daquilo que às vezes a gente ouve na sociedade, né? Mas, às vezes tem a ver também, professor Aldo, justamente com o que o senhor tratou no tópico anterior,
com a questão da dignidade humana, né? Porque tanto a nossa Constituição, a Constituição do nosso país, quanto a questão dos direitos humanos, tratam da dignidade humana, dizendo que os dois estão em igual posição e patamar, né? E a gente precisa entender uma coisa, professor Aldo, que eu sempre gosto de dizer. A Bíblia, ela não trata da questão da submissão da mulher em relação ao homem, como muitas vezes se estica a ideia. Não é essa a ideia. A Bíblia, ela trata da submissão em dois contextos. Primeiro, o contexto do matrimônio e o contexto de filhas, por exemplo, né, que estão sobre ainda a tutela dos pais. É nesses dois contextos. Quer dizer, se alguém, de repente, se sente desconfortável, que às vezes muitas irmãs se sentem desconfortáveis quando fala de submissão, né, mas é um assunto bíblico. E segundo, se alguém não está nem dentro do contexto do matrimônio e dentro do contexto da submissão aos pais, no caso de filhos que ainda estão sob tutela, quer dizer, a Bíblia não manda ela ser submissa a ninguém nesse ponto. Então a gente precisa entender, porque às vezes, quando o nosso trato e o trato de Paulo e do nosso comentarista é essa submissão no contexto do casamento, né? E a gente vai ver, professor Heraldo, que não é o esposo que impõe uma submissão à esposa. Não, o texto diz que ela se submete voluntariamente como ao Senhor, ou seja, porque é uma vontade do Senhor, então é que ela se submete, né? Por outro lado, e aí para a gente até contrabalancear, o esposo a trata com dignidade, porque ele está tratando com uma esposa que tem um Senhor que está acima dele. É por aí, né? É por aí sim, viu? Muito bem colocado aí pelo professor Janilson mais uma vez, né? Foi muito assertivo, né, na sua colocação. E nós temos aí esse subtópico 1, né, desse tópico, o tópico 2 falando sobre a conduta da crente agora, né, como esposa. E nós temos um subtópico 1 interessante, que ele fala sobre o conceito de submissão, veja, cristã, né? Existe uma qualificação aqui, uma adjetivação que precisa ser levada em conta, né? Então veja que dentro do contexto da carta aos Efésios, Paulo mais uma vez, e claro que é numa sequência, né, vai tomar aqui uma analogia igual como ele fez para o esposo, né, usando a analogia de que a mulher casada, a mulher crente casada, ela se assemelha no sentido aí da analogia, né? Ele faz um comparativo ilustrativamente, óbvio, né, com a igreja de Cristo, né? O homem foi comparado com Cristo e a mulher casada com a igreja de Cristo. Notem, mais uma vez, a gente vai repetir, o professor Janilson já insistiu nisso, a gente vai insistir novamente. Notem que a ambiência em questão aqui é o casamento. A ambiência aqui é matrimônio, é lar, é casa, né? É isso que está sendo colocado, né, por Paulo aqui. Então, nesse sentido, professor Janilson, não está sendo questionado aqui se a mulher, ainda que casada, professor Janilson, tem ou não o direito de galgar postos e cargos de chefia, por exemplo, no mundo corporativo. Não é disso que está sendo tratado aqui, né? Exatamente. Não está sendo aqui questionado se a mulher, ainda que casada, tem ou não direito, por exemplo, de fazer uma faculdade, de fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um pós-doutorado, doutorado, pós-doutorado. Não é isso que está sendo colocado aqui. A gente volta a repetir a questão para ficar claro, né? O contexto aqui é casamento, o contexto aqui é matrimônio, o contexto aqui é lar, o contexto aqui é casa. E quando nós olhamos para isso, precisamos levar em consideração o que a Bíblia diz. E o que é que a Bíblia diz? A quem foi atribuído por Deus o papel de líder dentro do contexto do lar? Ao esposo. Ao esposo, ao homem. Nós já vimos a respeito dessa ordem de autoridade muito bem desenhada por Paulo, claro, dada por Deus, pelo Espírito Santo, para que trouxesse a nós, né, esse entendimento, né? Agora, aquilo que nós estávamos falando ainda há pouco, professor Nilson, nós não podemos tomar como referência os maus exemplos de maridos. A Bíblia não trata deles aqui, a Bíblia está tratando da boa referência de esposo, não é?
E a maior referência nesse sentido, já que a Bíblia trata Cristo como o noivo e a igreja como noiva, a maior de todas as referências é esse relacionamento que Cristo tem com a sua noiva e a sua noiva tem com Cristo. Por quê? Porque, de certa forma, a Bíblia vai falar, Nilson, que a igreja ela se rende ao amor do noivo, que é Cristo. Não há uma imposição, não há um ato ditatorial de Cristo, né? Impositivo, opressor, não é isso? Obrigando, sufocando o crente, a igreja, né? A involuntariamente se submeter a ele. Não é assim que é a relação da igreja com Cristo. Então é essa figura que precisa ser colocada em cena. Como é que é o relacionamento de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo? De forma absolutamente natural, voluntária. A igreja ela se rende, ela se derrama aos pés de Cristo, porque o amor dele é tão extraordinário, né? O nível qualitativo desse amor é tão extraordinário que não resta para a igreja outra saída a não ser se render voluntariamente a esse amor que a envolve, né? Que cuida dela, né? Com tanto carinho, com tanta graciosidade, né, professor? E eu percebo, professor Heraldo, exatamente assim, como o senhor colocou. Veja como Deus é sábio. Para o esposo, a recomendação é de amar a esposa, e para a esposa é de ser submissa. Então veja que ser submissa a um esposo que lhe ama, naturalmente vai acontecer isso que o senhor acabou de dizer, essa rendição a esse amor que tem como alvo a esposa, né? Então Deus, até na sua recomendação, é muito sábio, porque ele poderia pedir outra coisa ao esposo, recomendar outra coisa, mas não, a grande recomendação é que o esposo ame a esposa, para que ela possa ser submissa, sem medo, sem receio, e sem nenhuma ideia de que ela é inferior ou submissa, ou uma submissão cega. Não é nesse sentido, muito pelo contrário. E detalhe, o versículo 22 da nossa leitura bíblica em classe, você vai perceber que a sujeição da esposa em relação ao marido, ela é parte da sujeição da esposa em relação ao Senhor. A ideia é que não tem como ser submissa ao Senhor sem passar pela submissão do esposo, né? Então veja como Paulo organiza isso. Por outro lado, como nós falamos, né, para contrabalancear, o esposo ama a esposa. E a ideia aqui, professor Heraldo, é de que toda decisão que eu, como esposo, por exemplo, tome em relação à minha esposa, tem como alvo o bem dela e não necessariamente a mim. É essa que é a ideia. É essa que é a ideia, né? E ainda dentro dessa questão do subtópico 1, falando sobre o conceito de submissão cristã, o pastor HDL, ele faz uma citação assim, emblemática e oportuna, né? Vamos usar aqui como ilustração. Ele diz assim: devemos desinfetar a palavra submissão de seus sentidos adulterados. O professor Janilson não falou exatamente direto aqui, mas já tratou do assunto aqui indiretamente, né? O quanto esse conceito de submissão dentro desse pós-modernismo, né? Solto, né? Bagunçado, né? Anárquico, né? Tem tratado esse conceito de submissão de forma equivocada, né? Porque ele diz claramente que justamente essa infecção, né, essa contaminação do conceito de submissão é que tem levado muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens, inclusive dentro da igreja, a agirem, a tomarem decisões de forma errada também, né? Exatamente. O John Mackay faz uma citação também que a gente usa como um complemento do que o pastor HDL falou, professor Elilson, que ele diz assim, isso aqui também é interessante, é pertinente, porque a gente vê isso muito no chamado movimento feminista que o professor Elilson tratou ainda há pouco, né? É claro que a gente for estudar a fundo o movimento feminista, vai ver que muitas ações, muitas atitudes, né, e defesas de ideologias dentro do movimento feminista, eles são desproporcionais, descontextualizados, e muitas vezes eles surgem a partir de decepções amorosas, né, pessoais de quem está defendendo, né? Aí teve uma decepção com alguém, aí pega
a figura daquela pessoa que o decepcionou ou a decepcionou, né, e torna aquilo genérico, né? Genérico, Então foi um caso específico, né? Foi um recorte ali, mas a pessoa tende a tomar como se fosse uma regra geral. E não é, muito mais dentro do conceito bíblico que o confronta, né? Então o John Mackay, ele usa uma ilustração aqui, ele faz uma citação que nós vamos tomar como ilustração, que ele diz assim: uma das maiores artimanhas do diabo é esvaziar o sentido das grandes palavras cristãs. E esta é uma das grandes palavras cristãs que precisa ser tratada dentro do seu contexto. Perfeito, perfeito. Tratar submissão bíblica fora do seu contexto é um crime, é uma desonestidade. Não é isso? Uma desonestidade hermenêutica, né? Exegética, né? Você precisa entender submissão dentro do contexto. Fora dele, você está cometendo um crime, né? É uma desonestidade da sua parte fazer isso. E a gente sabe que Satanás tem trabalhado exatamente para tentar trazer essas distorções ao longo da história, né? A gente vê muito isso, né, professor Nilson? Porque, novamente retomando, o pastor HDL, ele vai fechar esse conceito de submissão dando exatamente o sentido que deve ser dado dentro do texto bíblico. Ele vai dizer que submissão nada mais é do que eu me colocar debaixo da missão do outro, né? Sub quer dizer embaixo, né? Exatamente. Vamos imaginar que essa Bíblia aqui, ó, é a missão, né? Então, sub quer dizer embaixo. Eu me colocar debaixo da missão do outro. Não é só em relação à questão da questão esposa, marido, mulher. Não. Eu me torno submisso, por exemplo, a um patrão quando eu entendo, né? E espontaneamente compreendo, né, qual é a sua missão, qual é a importância daquilo. Então né? A partir do momento que eu entendo, então eu voluntariamente me coloco debaixo e vou ajudá-lo, né, a seguir, a prosseguir. Então, quando a gente trata de submissão da esposa em relação ao marido, Paulo, de certa forma, está dizendo, e a partir desse conceito aqui do pastor Gadelli fica inteligível, né, de que a submissão da mulher nada mais é do que entender qual é a missão do esposo diante do Senhor. Exatamente. E se ele, claro, está desempenhando esse papel de forma correta, então ela vem e se coloca debaixo para juntos, né, exatamente, caminharem. E então o projeto, né, o plano de Deus para o esposo e para a esposa, eles se tornem efetivamente correto, tomando inclusive como base o que aconteceu no Éden, porque quando Deus traz Eva para Adão, né, a Bíblia diz claramente que ele a trouxe como uma adjutora, né, como uma auxiliadora em todos os sentidos. É como se fosse uma espécie de recuperação desse papel que foi perdido por causa do pecado, e é disso que Paulo está tratando aqui, de certa forma, professor Danilson. Então veja que isso que nós estamos tratando aqui pressupõe o quê? Voluntariedade, não é isso? Ou seja, um alto nível da qualidade do relacionamento entre a mulher e o seu esposo vai produzir naturalmente a submissão que a Bíblia requer. Perfeito. Né? Então a gente pode entender, professor Heraldo, que a Bíblia recomenda a submissão da esposa em relação ao marido, só que também a própria Bíblia diz da submissão do marido em relação ao Senhor. Ao Senhor. Que também é Senhor da esposa. É Senhor da esposa. Aí o Perfeito. subtópico 2 vai falar sobre a condição da mulher. A gente vai falar aqui muito rapidamente, né, professor Nilson, porque a gente sabe que na cultura judaica a mulher ela era inferiorizada, né? Inclusive o William Barclay diz que um judeu, quando pela manhã, né, logo que acordava, ele agradecia a Deus, primeiro por não ter sido um pagão, por ser feito um pagão, por não ter sido escravo, por não ter nascido mulher, né? O Xenofonte, já dentro da cultura grega, professor Nilson, diz que a finalidade das mulheres, ele diz assim, é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível, né? Dentro da cultura romana, o Sêneca vai dizer que as mulheres se casavam para se divorciar e se divorciavam para casar. Então veja que a bagunça ela era enorme. Por que a gente está falando disso? Porque quando Paulo escreve Efésios é dentro desse contexto, né? Existe esse background, né? Afinal de contas, a cidade de Éfeso, ela em toda ela era pagã, né? Então Paulo vai trazer um modelo que é o modelo correto, que é o modelo bíblico,
para justamente desestruturar ou confrontar esses modelos equivocados e errados, né? E a gente vai ver que dentro do que o professor Anderson já falou, da cultura pós-moderna, que é essa que nós estamos vivendo, o movimento feminista está aí, né, de forma muito, já faz tempo historicamente aí atuante, né, ativo, e a igreja às vezes parece estar dormindo, né, em relação a essas questões. Mas existem distorções, porque dentro desse modelo de cultura pós-moderna, né, a família ela é tratada de forma totalmente estropiada, né, toda bagunçada, enviesada, exatamente isso aí, né? E o pastor HDL vai falar algo interessante, ele vai dizer assim, olha, a família ela não pode, primeiro, ser acéfala, segundo, ela não pode ser bicéfala. Acho interessante essa colocação dele, né? A família, principalmente cristã, ela não pode ser acéfala, ela não pode ser sem cabeça. Por quê? Porque a igreja tem uma cabeça. Quem? Cristo. A igreja sem cabeça? Não. A igreja tem uma cabeça. Quem? Cristo. Por isso que a família não pode ser acéfala. A família não pode ser sem cabeça. Ela precisa ter cabeça, um líder. E esse líder, o papel é o homem, a menos que ele morra, claro, a mulher, se for criar os filhos, né? Ela vai ter... E às vezes então trabalha longe, alguma coisa, né? Mas em condições geral, normais, normais seria dessa forma. E por que a igreja não pode ser bicéfala? Porque vai contra exatamente os movimentos da chamada ideologia de gênero, né? Porque não pode ter duas cabeças, eu não posso ter dois homens, né? Apenas um, correto? A igreja não tem duas cabeças, tem apenas uma, né? Então é uma incoerência você pensar no modelo de matrimônio, de casamento, que não seja um modelo bíblico, não é isso? Que não seja um modelo bíblico. E aí a gente vai ler um texto para a gente finalizar aqui essa parte, professor Nilson, que é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, que diz assim: porque primeiro foi formado Adão, né, depois Eva. Veja a ordem novamente aqui, né? E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Em outras palavras, para a gente resumir, Paulo está dizendo assim: não tem nenhum problema aquilo que nós estamos falando agora, a mulher galgar, sonhar, do ponto de vista do mundo corporativo, social, ser alguma coisa, nenhum problema. Ela pode ser o que ela quiser, pode fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pode assumir cargo de chefia, de responsabilidade nas empresas nacionais, multinacionais, enfim, lideranças sem nenhum problema. O que Paulo está dizendo assim, desde que ela não subjugue e não traga prejuízos para o principal papel dela. Qual é? Ser esposa e ser mãe. Exatamente. Não é isso? Se ela trouxer esse equilíbrio, sendo esposa, sendo mãe, e ainda assim ser o que ela quiser na vida, e esses papéis não sejam prejudicados, Paulo diz, não tem problema algum, porque a mulher, o principal papel dela é ser esposa e ser mãe. Dá para fazer alguma coisa sem que prejudique isso aqui? Dá, então faça, sem nenhum problema. Perfeito, professor. E isso é bom o senhor ter esclarecido, isso é de suma importância, meus irmãos, porque talvez até você já ouviu por aí uma ideia de que alguém, por causa da exposição de Paulo sobre a questão da submissão da esposa em relação ao marido, que alguém chega a dizer que Paulo era misógino, não gostava das mulheres, e na verdade não é nada disso, é alguém que está entendendo mal Paulo e está lendo mal as escrituras, não é verdade, professor? E o último ponto aqui é essa reverência devida ao marido, professor, que na verdade, né, como é que vai haver uma paz no lar, um amor entre marido e esposa, se não houver uma reverência de alguém? Pois é, e aí né? Talvez aí também esteja um pouco infectada essa ideia de reverência, né? Não é que a mulher vai chegar lá e vai fazer esse movimento, né? Não, mas na verdade essa reverência tem a ver aí com a estima, com respeito, né? E a gente encerra, pelo menos na minha parte, para você esse tópico 2, fazendo uma citação do Kurt Vogel. O Kurt Vogel ele diz assim: o dever da esposa é respeitar o marido. E ele complementa: e o dever do marido é merecer o respeito dela. Perfeito. Essa que é a grande questão aí. Perfeito. Eu achei interessante para a gente fechar aqui o ponto aqui, é que a gente observa que Paulo, quando trata da relação marido e esposa, ele trata dos deveres. Por quê? Porque os direitos a gente nunca esquece, os deveres que a gente costuma esquecer. Então nós ficamos por aqui nesse tópico 2.
Tópico 3 da lição: a conduta do crente com o filho. Professor Heraldo, nós estamos seguindo a mesma lógica: a conduta do crente como esposa, a conduta do crente ou da crente como esposa, e agora a conduta do crente como filhos. Parece que é justamente aquela ideia, quer dizer, você não se pode ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, sem ser um bom crente. Parece que essa lógica o nosso comentarista amarrou muito bem, justamente por causa daquilo que é exposto na carta. Paulo está escrevendo para crentes. Então a gente não pode perder isso de vista. E aí nós temos 3 subtópicos dentro desse tópico, professor, que é justamente a responsabilidade dos pais, né? Agora nós tratamos agora da responsabilidade da esposa em relação ao marido, e antes tratamos da relação do esposo em relação à esposa, que é uma responsabilidade de cada um, de um para com o outro, e agora dos dois em relação à sua prole, né? E o segundo subtópico aqui seria a conduta referida dos filhos, como os filhos devem se portar, né? E depois o mandamento da promessa para filhos que sabem como se portar. Esses 3 subtópicos aqui, professor Heraldo, vão mostrar que o propósito de Deus para os filhos é que eles sejam sempre abençoados e tenham uma vida em paz em sociedade e sejam pessoas de bem, né? Exatamente isso, né? Vamos fechar aqui a lição com esse tópico 3, falando sobre a conduta agora do crente como filho, né? É muito interessante, porque o subtópico 1 vai falar sobre a responsabilidade dos pais, né? Veja que existe uma responsabilidade do pai e uma contrapartida no subtópico 2. Sim, perfeito, que se espera, perfeito, naturalmente, que o pai seja responsável por certas coisas e que, em consequência, né, natural do que o pai exerce, né, como pai, que haja uma resposta também natural dos filhos, né? Qualquer coisa fora disso, né, não traz desequilíbrio. Traz desequilíbrio e traz, com certeza, consequentemente, problemas, né? Então, o subtópico 1 vai falar sobre a responsabilidade dos pais, né? Então, veja que Paulo, e a lição vai de certa forma, fazer referência que aos pais, professores, cabe, na verdade, a responsabilidade, digamos assim, de criar todos os meios possíveis para desenvolver o que está sendo tratado aqui, que é o chamado caráter de seus filhos, né? Então, o pai tem que fazer tudo para desenvolver o caráter do filho. Ainda que seja um pai não crente, um lar, de repente, não cristão, a gente sabe que, do ponto de vista das coisas naturais, ainda que ele não tenha entendimento, compreensão bíblica, a gente sabe de pessoas que zelam pela família, né? Tem essa preocupação, a maioria das vezes, de fazer com que os filhos sejam bem encaminhados, né? Sejam pessoas de bem na sociedade, né? Consigam, de repente, estudar, se formar, não é isso? Ter a sua autonomia financeira, né? Assim, o pai não crente também deseja isso, mas aqui há uma sobrecarga no sentido, digamos assim, entre aspas, porque se trata aqui de algo muito mais, né, de responsabilidade de um pai que é crente, né? Porque ele tem convicção exatamente das consequências dos seus atos falhos e ausentes nessa figura paterna em relação aos filhos. A gente sabe isso que não é fácil, né? Sim. Ainda que a gente adote uma postura correta de pai, o desejo da gente corrigir, colocar as coisas nos eixos, mas a gente sabe que nem sempre vai corresponder 100% um filho, de repente, dar uma resposta, né? Um feedback da acordo com aquilo que a gente queria. Mas a responsabilidade dos pais é, sem dúvida, criar situações para desenvolver esse caráter, né? De um ser humano, né? Que seja maduro, responsável, né? Ético, né? Moralmente falando, né? E claro que, concomitantemente a isso, a Bíblia já vai apontar a necessidade de um pai cristão também procurar incutir ou ensinar o filho a palavra, evidentemente, de Deus, para que essa palavra, então, e o Espírito Santo produza no filho uma espécie de discernimento, para que ele saiba, à luz da Bíblia, diferenciar aquilo que é correto, aquilo que não é correto, aquilo que é justo, aquilo que não é justo, né? Aquilo que é louvável, aquilo que não é louvável, né, professor? Perfeito, professor. E a gente vê
essa responsabilidade dos pais, como Paulo aplica aqui, porque isso era um princípio do povo judeu, inclusive desde o Antigo Testamento. Uma das recomendações de Deus para o povo de Israel está em Deuteronômio capítulo 6 e a partir do versículo 6, né? 6, que diz assim: estas palavras, quer dizer, as palavras seriam: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aí, no versículo 6, Moisés entra, porque o Senhor havia lhe dito isso, né? Estas palavras que hoje te ordeno de amar a Deus estará no teu coração. Aí, olha a recomendação agora no versículo 7. Esse tu é os pais. Tu as inculcarás a teu filho. Aí diz: delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Veja, então veja essa responsabilidade que eu vejo, professor Heraldo, dos pais cristãos, porque muitas vezes os pais não cristãos, às vezes eles ficam mais naquele ponto que o senhor acabou de dizer, da provisão do lar. Não, eu dou ali boa educação, roupa, comida, né? Mas os pais cristãos entendem, um exemplo, né? Exatamente, os pais cristãos entendem que eles precisam avançar um pouco mais além disso e inculcar nos filhos ou transmitir aos filhos essa palavra do Senhor. E isso, professor Heraldo, é feito tanto falando, mas principalmente pelo exemplo que os filhos vão observar em casa. Pelo exemplo. Porque por mais às vezes que os filhos não sigam, mas ele é consciente que os pais, a mãe e o pai têm um exemplo a dar, tem um exemplo a transmitir. Ele pode até não querer seguir, mas que eles devem enxergar isso nos pais. Não, sem dúvida. Esse texto que o senhor leu, ele é oportuno, porque o versículo você vai falar exatamente disso, dizendo assim: essas palavras que hoje te ordeno, como se diz assim, deverão primeiro estar no teu coração, para depois o 7. O problema é que nós pais erramos quando nós queremos inculcar na mente dos nossos filhos aquilo que não está em nós. Aquilo que não está inculcado em nós. Então, Deus através de Moisés, diz claramente aqui: primeiro a palavra tem que estar em ti, pai, para depois ela processar você e então ela sair com legitimidade e com autoridade, com legalidade para ensinar o filho. Porque senão, o que eu estou ensinando é apenas da boca para fora. O filho vai dizer: mas você fala disso e eu não vejo isso na sua vida, como é que você quer exigir de mim uma coisa que eu não vejo em você, né? Então é complicado realmente isso, né? Perfeito, professor Aldo. E dentro dessa questão, né, a questão da forma como os pais conduzem ou tratam seus filhos, né? Porque Paulo está escrevendo num contexto, o senhor muito bem sabe disso, talvez até explore isso. A autoridade naquela época que tinha os pais de fazerem com os filhos aquilo que bem entendesse. E Paulo está escrevendo para esse contexto, onde ele sabe que esse pensamento era preponderante ali, né? Então Paulo vai escrever mostrando que as escrituras, elas limitam, como eu posso dizer assim, a relação pai e filho, no sentido de mostrar que não pode se fazer aquilo que bem entende, né? Há uma responsabilidade sim com relação aos filhos, de cuidar, de ensinar, disciplinar e tudo mais, mas dentro de um parâmetro exposto pela palavra de Deus, e não aquele parâmetro que a sociedade greco-romana tinha, né? De que o pai podia fazer o que bem entendesse. Principalmente a romana, né? O chamado pater potestas. Exatamente, né? O pai podia fazer o que quisesse, né? Vender, tornar escravo, mandar prender, inclusive matar o filho, né? Esse era um direito que o pai tinha. Poderes totais, né? Totalitários do pai em relação ao filho. E Paulo vai mostrar que no cristianismo precisa desconstruir essas ideias, né? Porque agora o movimento da relação entre um e outro é de forma mais equilibrada, mais justa, né? Tanto é que a primeira coisa que vai ser tratada aí é justamente isso, né? Por que o filho tem que obedecer ao pai? Primeiro, porque é justo, né? Segundo, porque é um ensinamento bíblico. Está lá em Deuteronômio, Êxodo 20, versículo 2, Deuteronômio 5,16, né? É um ensinamento bíblico. O terceiro, que a gente vai tratar no subtópico 3 aqui, que é um mandamento com promessa, né? Sim. A terceira razão aqui, professor Edilson, é que a obediência, ela leva ao bem-estar do filho, porque aqui há uma promessa de que tudo vai bem, né? Que tudo irá bem, né? Tudo irá bem, né? Nem você obedecer é justo
é bíblico, né? Traz vantagem no sentido de bem-estar, porque tudo irá bem, e a quarta grande promessa aí é de vida longa, né? Vida longa. Agora, é claro, que a gente está falando aqui em regra geral. Sim, perfeito. Não significa necessariamente, e a gente sabe disso, né, que há muitos filhos que são, digamos assim, grandes exemplos de filhos, não é isso? Obedientes, honram o pai, tudo, né? E acabam morrendo muito cedo, né? A pessoa, por alguma fatalidade da vida. A Bíblia não fala que o filho que honra pai e mãe e tal terá vida longa? Não necessariamente. Claro que em regra geral vai ser assim. O ensino bíblico é esse. O ensino bíblico é esse. Por quê? Uma das razões é que, além dele ser obediente aos pais, provavelmente, por conta disso, ele vai ser respeitoso nas outras áreas da vida. E vai isso evitar que ele tenha problemas com terceiros, que é onde ele pode, de repente, encurtar a sua vida, criando problemas na sociedade, sendo criminoso, assaltante, marginal, e uma série de questões. Com certeza. É esse o contexto que se estende dentro dessa orientação bíblica, né? Bem explicado. E professor Heraldo, eu gostaria que o senhor fizesse aqui uma distinção para nós, da questão, até o nosso comentarista trabalha isso, a questão da obediência e da honra em si, né? Porque a obediência, ela em tese, ela dura enquanto estiver dentro daquela questão do pater poder, da tutela dos pais. Porque há um tempo em que os filhos chegam a ser independentes, têm seu emprego, né? Mas a honra, ela vai perdurar a vida toda. Há essa diferença, sim, porque nós incorremos, né? Eu me coloco porque por muito tempo, é claro que a Bíblia vai nos corrigindo, né? Porque a gente vai tentando colocar em prática. Então, eu estou falando disso aqui, da conduta, né? Às vezes a gente sabe muita teoria, conhece a Bíblia e tal, mas às vezes não presta atenção na vida prática, né? E eu tenho, sinceramente, diante de Deus, procurado corrigir isso aí. E há uma diferença, sim. Às vezes, eu, por exemplo, estou falando de mim particularmente, de repente serve como ilustração, né? De repente eu sou obediente aos meus pais, não os confronto, eles não são evangélicos, mas eu respeito nesse sentido, né? Obedeço tranquilamente, sem nenhum problema. Mas às vezes falta esse outro lado, do qual? Da honra. Como assim da honra? Às vezes, em datas, eu poderia demonstrar publicamente esse carinho, né? E de repente mostrar que ele é um grande pai, né? Para que os outros também saibam. Às vezes eu perco essa oportunidade, porque às vezes eu sou obediente, mas eu não o honro dessa forma, que às vezes é necessário também, às vezes faz bem, né? Não é para questão do ego, mas faz bem, né? Você tornar isso público para que as pessoas saibam que teu pai é um grande exemplo de pai. E às vezes isso fica oculto, fica escondido, né? E não é demonstrado da forma que deveria, e a gente peca nesse sentido também, né? E outra coisa para nós finalizarmos aqui, professor Heraldo, eu posso até acrescentar como um complemento à nossa lição, é a ideia talvez a situação que talvez quem esteja nos assistindo, talvez tenha passado por isso, de não ter um pai cristão que talvez agia de uma forma ou de outra, mas ele como cristão hoje o trata da melhor forma possível. Quer dizer, eu não recebi aquele tratamento, contudo, eu trato da melhor forma possível. Agora eu tenho uma referência. Porque agora eu tenho referência, agora eu sou um cristão, eu sei o que a palavra de Deus fala, né? Porque às vezes pode alguém ter aquela ideia de que eu não fui tratado assim, então portanto eu não trato. Na verdade, a palavra de Deus não traz essa orientação. A orientação é que mesmo que eu não tenha sido tratado daquela forma, mesmo que meus pais não tenham sido essa referência, mas eu agora como crente... A questão da concessividade, né? Exatamente. Ainda que, por mais que... exatamente, né? Que é isso que nós precisamos entender. Então, talvez alguém que esteja nos ouvindo esteja nessa situação, né? Não foi, não teve essa referência de pai ou talvez de mãe, e aí agora como faz agora? Não, agora faz como crente. Como crente. Como orienta a palavra de Deus. Como orienta a palavra de Deus. Amém. Então, esse foi o comentário da nossa lição. Se você gostou desse comentário, nós gostaríamos de pedir a você que você se inscreva no canal, que você acione o sininho, que aí quando nós postarmos um vídeo aqui, você será avisado. E dê o seu like, porque isso traz publicidade ao nosso trabalho e nos incentiva aqui, professor Heraldo. É isso mesmo, né? Dê o seu like e compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, nas suas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida e continue nos acompanhando. Perfeito. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.